Olá, pessoal, tudo bom? Nós hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil em relação à culpa, tá? Vamos começar a tratar aqui sobre a culpa, né? Principalmente a culpa quando se trata de profissionais liberais, tá bom? Então, olha lá. A responsabilidade civil no ramo do direito do consumidor é, em regra, tá, objetiva, certo? Ou seja, o fornecedor terá que reparar os danos ou prejuízos causados aos consumidores, independente da comprovação do dolo ou da culpa. Isso vocês já sabem. Então, é importante salientar que, independente da comprovação desta culpa, né, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, você foi comprar um produto e esse produto apresentou um defeito, automaticamente o ônus da prova é do fornecedor e não do consumidor, tá certo? Entretanto, há essa diferença para os profissionais liberais, tá certo? De acordo com o artigo 14, deixa eu ver aqui, artigo 14, parágrafo 4º. Olha lá, ó. Olha aí no código de vocês também. Ó, artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante a verificação da culpa. Então, ela automaticamente ela não é objetiva, ela se trata de uma responsabilidade subjetiva, tá certo? É importante a gente entender por quê? Porque o profissional liberal, ele também se enquadra nas relações consumeristas, porque ele está prestando um serviço. Então, no geral, a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é objetiva, entretanto, há exceção para os profissionais liberais, que ela se torna subjetiva, ok? A responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa. Sujeita-se à comprovação de que os danos causados decorrem da negligência, da imprudência ou da imperícia do agente, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º. Ou seja, toda vez, né, que esse profissional, ele efetivamente executar um mau serviço, quer seja por negligência, imperícia ou imprudência. Imperito é aquele que necessariamente ele tem habilitação, por exemplo, o advogado. O advogado ele é perito dentro da área do direito, né? Ele é um técnico formado para que ele possa ter a perícia de trabalhar dentro da sua área. Então, se ele necessariamente não executa de forma correta, por exemplo, um dia desse eu estava vendo uma decisão, salvo engano, não sei se foi no Rio Grande do Sul ou foi em São Paulo, um advogado que ele tinha como cliente um ex-funcionário do SBT e ele perdeu um prazo para contestação da petição inicial desse cara, sabe? O cara entrou com vários pedidos, né? E ele perdeu o prazo. E o próprio cliente dele entrou com a ação, né, de danos morais, querendo justamente o ressarcimento por ter perdido o prazo da indenização. Porque depois, vocês ainda vão estudar no direito do trabalho, depois que você rescinde o contrato laboral, você tem até 2 anos para que você possa dar entrada na justiça acerca das suas verbas rescisórias, né? E o que aconteceu foi justamente isso. Durante esse período, né, o cliente dele entrava em contato com ele, ele não atendia as ligações, o cliente mandava por e-mail, ele não respondia, falava pelo WhatsApp, ele não respondia. E o vínculo dos dois foi justamente mostrado pelas conversas de WhatsApp. Então, assim, é uma prestação de serviço, houve uma imperícia, porque ele foi contratado, porque ele era perito para a área, foi negligente, né? A negligência é justamente você se omitir acerca de determinado fato que tem que ser e que é responsabilidade direta sua, né? E a imprudência também, né?
Então, a gente precisa entender que uma vez que está comprovado o fato, o responsável, né, por uma atividade autônoma, ele responde de maneira subjetiva, tá? E esse advogado, ele foi condenado, tá? Ele foi condenado a pagar mais de 60 mil de indenização por danos morais ao cliente dele. Então, são raras as exceções. Por quê? Porque nós, quanto advogados, né, nós sabemos que o nosso trabalho está diretamente ligado ao serviço que você presta ao seu cliente. Então, se você é negligente, necessariamente, né, foi uma das formas também que a desembargadora, porque o advogado recorreu aos tribunais, o desembargador disse, né, na sentença dele, lá no voto, que realmente ele foi negligente, porque ele deveria ter comunicado ao cliente se ele não tivesse interesse mais de continuar no processo e não ter deixado perder o prazo para prejudicar o cliente. E teve que pagar e ele recorreu, mas ele vai ter que pagar. Então, é importante ver esses casos, porque a gente sempre fica alerta, né? O profissional liberal é aquele que tem ausência de subordinação e realiza atividade no exercício permanente de uma profissão, geralmente relacionada com conhecimento técnico e especializado. São exemplos de profissionais de advogado, médico, dentista e engenheiro, dentre outros. Ele não tem subordinação jurídica, tá? Essa subordinação, quando ele fala, é a subordinação jurídica. Ele não tem horário, né, pré-definido de trabalho, de entrar às 8 e sair às 17. Ele não tem hora extra, né? Ele não tem, nesse caso, 13º, férias. Então, todas as verbas que necessariamente o empregado comum tem, né, regido pela CLT, o profissional liberal ele não tem. Ele é autônomo a partir do momento que ele faz o seu horário, que ele determina como as suas atividades serão realizadas. Não é assim? Então, automaticamente é importante a gente entender que esse profissional liberal ele está diretamente relacionado à área técnica dele. Por isso que a responsabilidade se torna uma responsabilidade subjetiva. Tais profissionais são considerados a exceção à regra do Código de Defesa do Consumidor, devido à natureza pessoal do serviço, onde se tem, na maioria das vezes, uma relação de confiança com aquele profissional, em específico. Em regra, a atividade do profissional liberal é uma atividade meio. Gente, é outra situação delicada. Vocês, quando estiverem trabalhando já na área, vocês vão observar que alguns clientes vão chegar para você e dizer assim: já ganhei, doutor, a sentença é favorável, como é que vai ser? O juiz vai me dar ganho de causa? Gente, tenham muito cuidado com isso. Por quê? Porque a nossa atividade é meio, como eu coloquei aí no slide. A atividade do profissional liberal é uma atividade meio. Por que é uma atividade meio, professora? Porque necessariamente quem vai determinar, tá, é o juiz. É o juiz que vai definir acerca do processo em si, do objeto que está sendo questionado, né? É o juiz que vai determinar a sentença, se será favorável ou não, se será deferido ou indeferido o pedido. Então, eu não posso jamais ser um profissional irresponsável ao ponto de dizer, olha, tá ganho, tá tudo ok. Não, né? Lá no escritório, eu fiz uma sentença um dia desse, né, de divórcio, e o casal, eles tinham muitos bens, sabe? E a gente sabe que você precisa pagar as custas judiciais, e o patrimônio do casal era muito alto. E eu alertei os dois, eu disse, olha, eu vou pedir a gratuidade judiciária, mas, entretanto, pode ser que o juiz cobre as custas. E se cobrar as custas, vocês vão ter que pagar. Porque necessariamente as custas valem em torno de 2% do valor da causa, né? E como o patrimônio era muito alto, então o valor da causa também ia dar muito alto, mais de 10 mil reais, sabe? E aí eles disseram, ai doutor, e agora como é que vai ser? Eu disse, não, vamos ver, porque a gente também, o CPC, ele trouxe a possibilidade de você fazer o parcelamento das custas, entende? Então já ajuda, né? Porque antigamente não tinha, hoje já facilita para você fazer esse pagamento parcelado. E o bacana foi que aconteceu. O juiz deferiu a gratuidade das custas
Mas é importante salientar para vocês que a gente tem que ter essa responsabilidade e essa, digamos, essa fala clara com o cliente. Mostrar para o cliente o que vai acontecer e o que poderá acontecer. Porque, gente, eu não posso jamais usar de má fé com o meu cliente. Por quê? Porque esse vínculo do profissional liberal, é como eu coloquei no slide, é um vínculo de confiança. Não é todo mundo que vai lhe contratar para ser advogado, mas aquele que lhe contratar, provavelmente você prestará um serviço muito bom e automaticamente ele irá indicar você para outros clientes, não é assim? Então, o profissional liberal, ele trabalha com base no serviço que é prestado. Então, a gente precisa ter muito cuidado no oferecimento do serviço, na verdade que a gente deve ser clara e límpida com o cliente, né? Eu, particularmente, eu não gosto de mentir para cliente nenhum. Eu falo a verdade. Outra ocasião, lá no escritório também, né? Uma menina veio me contratar acerca de uma violência doméstica. E já tinha passado mais de um ano da violência doméstica, né? Do acontecido. Na verdade, ela apanhou dos tios, né? E aí, o que foi que aconteceu? Os tios estavam ameaçando ela de morte e tal, sabe? E aí ela disse, como é? Os meus tios vão ser presos? Me diga aí, doutora, porque eu quero colocar eles na cadeia, sabe? Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? E o fato em si, né, necessariamente, apesar de ter sido configurado como violência doméstica, né, já se passava mais de um ano, não houve prisão em flagrante e os tios estavam soltos, né? Então, assim, ela encheu tanto meu saco que eu disse, ó, faça o seguinte, procure outro advogado, porque é outra coisa interessante, tá, gente? Você tem a discricionalidade de aceitar ou não a demanda que vem para você. Então, você não é obrigado a aceitar um cliente que está desrespeitando a técnica da sua atuação. Eu não posso ser um advogado irresponsável e dizer, olha, com certeza, os seus tios serão presos, com certeza vai acontecer isso, parará, e pererê, e parará, sabe? Então, é importante que eu entenda necessariamente o que aconteceu, tá? Por quê? Porque aí eu vou mostrar para o meu cliente se ele terá ou não direito a essa indenização, né? Ou a prisão, ou a, a causa deferida, porque é o juiz que vai definir a sentença e não o advogado, tá bom? Então, é como eu trouxe no texto. A exceção à regra do Código de Defesa do Consumidor é que o profissional liberal ele responde por culpa, sim, mas desde que fique provado. Então, essa responsabilidade ela é subjetiva, precisa ter um nexo de causalidade por negligência, imprudência e interícia, tá certo? E é uma atividade meio, não atividade fim. A atividade fim é do juiz. O profissional se compromete a usar sua capacidade técnica para tentar atingir o resultado desejado pelo consumidor, mas não tem a obrigação de atingir o resultado. E, por fim, é um serviço diferente a cada consumidor, onde nem todos precisam da mesma finalidade. É isso aí. Por exemplo, se eu, no caso dos meus clientes, né, daqueles outros lá do escritório, do divórcio, era um divórcio consensual. Ok, eu posso dizer a eles que esse divórcio será homologado pelo juiz. Está tudo como a lei determina, dentro da formalidade do que o ordenamento jurídico me impede. Tranquilo, tanto que foi. Já no caso do direito penal, né, acerca do processo de violência doméstica, você não tem como dizer de fato o que vai acontecer, porque faltavam muitas informações. O processo estava cheio de furos. E como já tinha passado muito tempo, é tanto que foi para o Ministério Público e depois voltou de volta para a delegacia, para que o delegado fizesse novas apurações. Então, gente, cada caso é um caso. A gente não pode entender que se eu sou especialista na área de família, todas as pessoas que irão pagar uma pensão alimentícia, será 30%, será 15%, será 40%? Claro que não. A depender do caso, principalmente porque o caso em si, né,
ele, de certa forma, depende do binômio da possibilidade e da necessidade, né? Que é o binômio da possibilidade de quem paga e da necessidade de quem recebe. Então, cada caso é um caso. Às vezes eu estou com um cliente que ele tem uma condição financeira, os pais têm uma condição financeira bacana, e às vezes eu estou com um cliente que ele não tem uma condição tão boa, entende? Então, eu preciso analisar necessariamente, né, todos os fatos para que realmente possa ficar adequado ao caso concreto, ok? Olha lá, eu trouxe aqui para vocês o trecho de um acordo que ele diz o seguinte: aplica-se a Lei 8.078 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde como do hospital não prescinde da demonstração da culpa. Os artigos 951 do Código Civil e 14 do parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado, por negligência, imprudência e imperícia. Demonstrado o erro médico e os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo causas excludentes de responsabilidade, devem ser compensados os danos morais sofridos pelo paciente, em razão do fragmento de pinça cirúrgica deixado em seu abdômen após a cirurgia. Olha que interessante, gente. Vocês estão vendo? Quer dizer, foi um caso de um profissional liberal, de um médico, né? E aí, o fundamento jurídico da decisão dos desembargadores foi justamente o artigo 951 do Código Civil. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Ó, 951 do Código Civil. Os dispostos nos artigos 948, 949 e 950. Por quê? Porque ele fala do capítulo sobre a indenização, tá? Aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Pronto. E aí, automaticamente, vem, né, em consonância com o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Entende, gente? Então, é importante que esses requisitos estejam presentes. A negligência, a imprudência e a imperícia, desde que fique comprovado, né, que houve realmente a culpa do médico. Eu preciso provar. Eu preciso ter, né, os elementos caracterizadores dessa negligência, né? Olha aí, ó, demonstrando o erro e os elementos caracterizadores do dever de indenizar, inexistindo causas excludentes da responsabilidade. Olha lá. Nos casos em que o profissional liberal desempenha uma atividade de resultado, como, por exemplo, em uma cirurgia plástica, se aplicará a responsabilidade objetiva ou culpa presumida. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ocorrerá a presunção de culpa do profissional pelos danos causados com a inversão do ônus da prova, certo? Então, automaticamente, né, a inversão do ônus da prova, né, deverá necessariamente ser do profissional. A presunção de culpa do profissional pelos danos causados com a inversão do ônus da prova. Ele tem que provar que ele não errou, né? Por quê? Se, no caso de uma cirurgia plástica, por exemplo, como a gente já viu na televisão, várias pessoas que foram fazer, por exemplo, eu já vi alguns casos onde as pessoas foram colocar prótese mamária, né? Foram colocar prótese de silicone. E houve uma inflamação dessa prótese, as pessoas colocaram e o procedimento não ficou bacana, e houve a inflamação, teve que retirar a prótese, alguns casos teve até que retirar os seios, entende? Então, gente, mais prova do que aquilo ali, né? Como é que é isso dentro do direito que muitas vezes a gente fica entre a cruz e a espada?
Como é que você, de certa forma, vai defender um cliente onde você vê que ele realmente tem a culpa? Entende? A culpa está lá. O que é que a gente vai trabalhar se a culpa já está? Para diminuir o valor da indenização. Entende? Por quê? Para que o nosso cliente ele não fique num prejuízo tão grande. Esse é o nosso trabalho. Porque provar que não houve culpa não tem como, porque os elementos caracterizadores lá estão. Aqui foi outra decisão que eu trouxe para vocês verem. Ó. Recurso especial à responsabilidade civil por erro médico. Artigo 14 do CDC, cirurgia plástica, obrigação de resultado. Caso fortuito, excludente de responsabilidade. Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorrentes de fatores externos alheios à sua atuação durante a cirurgia, apesar de não prevista expressamente no CDC, a exime de caso fortuito, possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional liberal. Age com cautela e, conforme os ditames da boa-fé objetiva, o médico recolhe a assinatura do paciente em termos de consentimento informado, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. Recurso especial a que se nega provimento, ou seja, aqui já foi outro caso, né? O primeiro caso que eu trouxe para vocês, sobre a responsabilidade do profissional liberal, né, da culpa, de acordo com o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, foi do médico que esqueceu uma pinça dentro do corpo do paciente. Aí não tem como o médico pedir ao paciente que ele prove que essa pinça não estava dentro dele, né? Ou seja, o paciente ia colocar a pinça no seu próprio corpo? Claro que não. Os exames vão provar que estava numa cirurgia e que após essa cirurgia foi detectado através de exames, de laudo médico, que essa pinça lá estava. Então aí automaticamente não precisa, né, com que você junte mais algum outro documento, porque a prova é o suficiente, houve um nexo de causalidade, né? Por negligência, por imperícia e por imprudência do próprio médico. Nesse caso aqui, já é diferente. Por quê? Porque esse caso foi o médico, né? Que aí eu acho bacana quando ele diz assim, ó, o procedimento cirúrgico de fins meramente estéticos. Qual é o resultado? O embelezador prometido. Ou seja, houve a cirurgia, mas o paciente não teve os devidos cuidados no pós-operatório. Então, se ficar comprovado, né? E aí, qual é o documento que vai amenizar, digamos assim, né? Ou que vai respaldar essa excludente de culpa do médico? O termo de consentimento informado para o paciente. Neste termo estará escrito nas cláusulas quais os procedimentos que o paciente deve ter, quais os procedimentos que o paciente deve tomar após o procedimento, ok? Automaticamente, se o paciente não tem esses cuidados, a responsabilidade não é mais do médico. Por isso que nessa situação, nesse julgado, tá, em 2010, né, a ministra Nancy, né, ela automaticamente analisou e não houve aqui o pagamento de uma indenização, porque ficou comprovado que a culpa era exclusiva do paciente, não do médico. Então, eu trouxe dois acordos para vocês verem que nem sempre os profissionais liberais, eles terão culpa. Mas uma vez que fique comprovado essa culpa, eles serão responsabilizados sim, tá certo? Serão responsabilizados sim. E aí, é importante que a gente não esqueça que essa responsabilidade ela é subjetiva e que acerca dos profissionais liberais, a responsabilidade ela é subjetiva porque é uma exceção à regra, tá? Porque a regra no Código de Defesa do Consumidor é que a responsabilidade seja objetiva. Tudo bem, turma? Viu? Olha lá. Há, por fim, a responsabilidade de empresa pelo serviço de profissional liberal, como no caso dos hospitais.
Nesse caso, ocorrerá a responsabilidade da empresa somente quando for comprovada a culpa do profissional liberal. O Superior Tribunal de Justiça adotou 3 tipos de relações para definir a condenação da empresa. Vamos ver o artigo 932 do Código Civil. 932 do Código Civil. Ó. São absolutamente responsáveis pela reparação civil. 932 do Código Civil, inciso 3º. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiam em razão dele. Ou seja, se automaticamente você está na empresa, você está representando a empresa e você comete um ilícito, tá certo? Então, automaticamente essa responsabilidade será objetiva. Olha aí, ó. Há, por fim, a responsabilidade da empresa pelo serviço do profissional liberal, como no caso dos hospitais. Nesse caso, ocorrerá a responsabilidade da empresa somente quando for comprovada a culpa do profissional liberal. E aí o STJ adotou 3 posicionamentos acerca das empresas da condenação por uma indenização por culpa. Primeiro, quando ocorrer dano por falha estrutural da empresa, será caso de responsabilidade objetiva, tá? Segundo, quando ocorrer dano por falha do profissional liberal sem vínculo com a empresa, será caso de ausência de responsabilidade por parte da empresa. E quando ocorrer dano por falha do profissional liberal com vínculo com a empresa, se aplicará a responsabilidade objetiva. Olha lá, primeiro, quando ocorreu dano por falha estrutural da empresa, ou seja, a empresa não tinha uma estrutura suficiente para responder, né? Então, ó, as relações para definir a condenação será, se ficar comprovado falha na estrutura, certo? Então, essa responsabilidade ela é objetiva, de acordo com o artigo 932, inciso 3º do Código Civil. Se ocorrer, né, o dano por falha do profissional liberal sem vínculo com a empresa, então ele provavelmente prestava um serviço esporádico que não vinculava a atividade dele com a empresa, né? Então, será caso de ausência da responsabilidade, ou seja, a empresa ela não tem culpa alguma, né? Nesse caso, quando a gente for colocar no polo passivo da demanda, a gente coloca todo mundo, né? Para quê? Para que a empresa seja chamada e que ela se explique, que realmente prove que ela não tinha culpa, certo? E a outra opção é quando houver esse vínculo, né? Nesse caso, com o vínculo, a responsabilidade do hospital, né? Será o quê? A responsabilidade do hospital, que foi o exemplo, mas de uma empresa de um modo geral, será a responsabilidade subjetiva. Qual o fundamento? Artigo 932 e 933. O 933 diz o seguinte: as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do 932, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados por terceiro ali referidos. Então, gente, é tão interessante isso aqui, porque a gente observa que por mais que as pessoas, né, pensem que determinadas atitudes que elas têm em relação à empresa, ou o vínculo que ela tem ou não, tá? E aí, quando o STJ diz que se não tiver vínculo precisa ser comprovado, mas que tipo de vínculo, né? Então, se essa empresa, ela presta um serviço, né? Aliás, esse profissional liberal presta um serviço há muito tempo com essa empresa, poderá ficar configurado, sim, um vínculo com a empresa. Entende? Então, todas as vezes que nós formos entrarmos, né, com um processo na justiça, a gente precisa necessariamente ter o maior número de provas. Provas lícitas, claro, nada invencional, né? Nada de inventando história, nada disso, para que a gente possa realmente provar que a empresa ela tem ou ela não tem culpa, tá? A depender de que lado você está, do lado da empresa ou do lado do consumidor, certo? Ó, aqui, certo? Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês falando sobre a prescrição e a decadência do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Eu vou trabalhar no mesmo slide, a gente vai falar, hoje a gente falou sobre os profissionais liberais acerca da culpa.
Na próxima aula eu vou falar sobre a prescrição e a decadência. Vai ser o mesmo slide que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Aí mais na frente, né, eu trouxe 31 slides. Aí tem os prazos prescricionais, os prazos decadenciais, tá? E na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre eles. Tudo bem, turma? Pois um beijo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.